Então, para começar, boa noite para quem está aqui presente hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Satisfação estar aqui com vocês. Acredito que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, em outra disciplina. Então, estou muito feliz de trabalhar com vocês de novo nesse processo de ensino-aprendizagem. E isso se resume a realmente essa expressão, né? É uma troca de conhecimentos que a gente precisa fazer, independente de qual seja a disciplina. Talvez alguns tenham gostado da metodologia que eu usei na ocasião quando a gente trabalhou outra disciplina, outros não, enfim. Como eu dizia antes de iniciar a gravação, todo feedback é válido, tá? Inclusive para fazer crítica. Pode chamar, pode conversar, eu deixei os contatos lá, o meu telefone e tudo mais. A gente daqui a pouco vai falar sobre o grupo do WhatsApp também, para vocês poderem interagir e manterem esse contato, beleza? Antes de qualquer coisa, eu fiz a pergunta e o pessoal estava chegando, os que estavam não se manifestaram, na verdade uma se manifestou, eu acabei não vendo qual das colegas que foi, mas já vou fazer uma pergunta geral aí para todos vocês. De quem já teve a oportunidade de assistir, a primeira aula ela já está disponível, e é essa aula sobre o plano de ensino, né? E aí eu queria perguntar para vocês se tem alguma dúvida, tá? Quem já viu, já olhou pelo menos os slides, se apareceu, não entendi tal coisa, ou não entendi uma parte lá do conteúdo, fiquei na dúvida sobre alguma coisa, sobre avaliação, etc. Então eu quero primeiro deixar esse espaço reservado para vocês poderem falar sobre isso, caso exista aí alguma demanda. E para eu molhar a garganta também, porque eu estou desde as 7 falando aqui com o pessoal. Nada? Até o momento não, professor. Tá. Vai seguir Maravilha. o mesmo rumo da contabilidade pública do 1, né? LDA, LDO, LO, essas coisas, né? PPA, LDO e LOA. Sim, perfeito. Amanda, tinha sido você, Amanda, que falou que antes que não tinha conseguido ver, né? Eu não tenho certeza, eu não vi pelo nome. Tá. E quem falou comigo aqui agora? Só para eu já ir me relembrando das vozes aí. O Luan? Professor. Maravilha. A Cálita? Tá, tranquilo. Mas então, assim, como eu dizia antes, quem não viu, dá uma olhadinha, tá? Não ficou, acho que 6, 7 minutos, tá? É uma aula de introdução onde eu vou apresentar o plano de ensino, os slides de apoio estão aqui. Baixa, deixa salvo aí numa pastinha. Quem tem computador já vai organizando, quem está usando pelo celular tenta se organizar também na medida do possível, para a gente poder ter o material à disposição. A segunda questão que eu queria falar com vocês, antes da gente entrar na aula de hoje, é sobre o que vocês aprenderam, né? É para ter uma dimensão de como é que foi o avanço na disciplina de Contabilidade Pública 1. Eu acredito que todos dos que estão presentes já cursaram essa disciplina, porque eu imagino que todos os cursos, né, de contábeis da Unemat, elas prevêem esse pré-requisito. Então, salvo aí algum engano meu, mas ela é pré-requisito. Então, o que vocês conseguiram absorver? Qual foi a experiência? O que vocês fizeram? Foi muita teoria? Foi muita prática? Com quem que vocês tiveram aula? Para mim é interessante saber para ver se eu estou realmente planejando uma coisa que vai se adequar ao que você já sabe. A professora que eu tive aula de Pública 1 foi de outro campus, se eu não me engano foi campus de Mutum. Aí ela estava seguindo esse ramo aí sobre mais a parte teórica mesmo. Aí ela passou com um trabalhinho, apresentação. Chegou a fazer lançamento? Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial? Não, em pública, se eu não me engano, não. Tá. É porque a ementa ela é muito teórica na parte de Pública 1, né? Aí eu fiquei na dúvida se às vezes alguém já começou a fazer os lançamentos lá, então fica um pouco mais fácil, né? Ou se nunca fez, aí tem que começar com uma outra abordagem para não confundir as coisas, né? Se eu não me engano, parece que foi um lançamento, mas foi bem no finalzinho da matéria. Entendi. Então não deu muito tempo. Eu Tá. fiz também, mas era presencial ainda, já faz um tempinho. Mas tinha ou não tinha lançamento, Cálita? É Cálita, né? Eu não estou falando errado. Eu acho que não lembrou certo, mas eu acho que não. Foi o Rogério também, acho que uma aluna comentou aqui o digitado escrito, que foi o Rogério. O Rogério que deu aula de pública.
Perfeito. Não, tranquilo. Assim, pela ementa, realmente não tem, né? Ela é pura teoria, conceituação básica de estrutura administrativa, conceituação de LDO, PPA, os instrumentos de planejamento, mas não tem realmente lançamento. Nessa, inclusive, se vocês olharem para o plano de ensino, eu coloquei nos slides até, em tese, a gente faria lançamentos contábeis só na última unidade, que seria a última prova. Mas eu vou tentar antecipar um pouco para a gente ter um pouco de experiência nesse sentido, para não ficar uma coisa muito rasa, né? É claro que não dá para aprofundar muito, vocês vão ver que é relativamente complexo. Quem já lembra da teoria sabe que, de certa maneira, não é um assunto fácil de início, mas com um pouco de prática, de convivência com aquele tópico, a gente vai absorvendo melhor. Então, eu tentei trazer nesse sentido, para quem nunca fez, para a gente fazer uma abordagem um pouco mais passo a passo, digamos assim, com calma, para não chegar com tudo de uma vez, e construir esse conhecimento. Tanto é que essa primeira aula vai ser justamente de alguns conceitos que precisam, assim, pelo menos ter uma base sólida, porque senão vai causar muita confusão lá na frente depois. A gente precisa pelo menos ter o conceito mínimo de cada coisa, para daí juntar essas pecinhas do quebra-cabeça, tá? Dos outros, os demais aí, quem está participando com a gente, quer comentar também? A Isabel falou, a Jaqueline aqui comentou também. Vocês tiveram só a Isabel falou que foi bastante teoria, a Jaqueline falou também que foi só teoria, a Rosandra, perfeito, tá. Eu fiz em 2019 com o professor Rogério, também foi só teoria. Não teve nenhum lançamento na prática, assim. Tá, tranquilo. E o que vocês acharam dessa teoria? Como é que está a relação de vocês em relação a esse aspecto da base, né, do conhecimento vir da legislação? Vocês se sentem confortáveis, por exemplo, se eu passo para vocês a 4.320, vocês já se sentem confortáveis em ler a lei e entender o assunto, ou ainda é uma coisa que não gostam muito? Tem um pouco de resistência, acha muito difícil, não tem problema falar, eu quero que vocês realmente me digam o que vocês sentem em relação a essa temática, né? Eu sei que tem muita gente que não... Professor, eu acho que é bem complexo. Não, tranquilo. Porque, assim, a vantagem, o lado bom do fundamento ser a legislação, ser o MCASP e tudo mais, ou as normas, é que é muito cobrado em exame de suficiência e é muito cobrado em ENAD, é muito cobrado em concurso público. Então, a gente não tem tanta dificuldade por conseguir buscar fontes que tornam esse processo mais didático. Vocês sabem que existem muitas empresas de concurso que dão aquelas aulas gratuitas, tá certo que não aprofunda, mas já dá um embasamento bacana, né? Então, às vezes tem lá a legislação que, se você vai imprimir, dá 10, 15 folhas, né, no A4. E aí a linguagem exige que você saiba um pouco de direito, um pouco de direito administrativo, financeiro, até orçamentário, né, administração financeira e orçamentária, ou outros assuntos, até da própria contabilidade, que às vezes são mais avançados. Então, a vantagem que eu quero dizer é que, às vezes, o pessoal ele pega esse material bruto, mastiga um pouquinho, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal é um tema que já vem amplamente sendo divulgado, então tem muita aula que a gente consegue absorver. E eu tentei fazer mais ou menos a mesma linha, não para preparar vocês para um concurso público, né? Eu precisaria fazer um outro caminho, digamos assim, mas tentar realmente não usar só os termos da lei. E aí, assim como eu comentei para o pessoal de Pública 1 hoje, que é a outra disciplina que eu estou trabalhando, quanto mais vocês conseguirem associar ao que vocês vivem, né, a realidade mesmo, não precisa ser só sobre a parte contábil ou profissional, mas a realidade do dia a dia, mais fácil vai ser entender esse processo acontecendo de uma maneira mais prática. Por quê? A gente vai ver e recorrer a alguns conceitos hoje, e na prática o que vai acontecer não é diferente, a contabilidade pública ela não é diferente do débito e crédito que vocês têm aprendido desde o primeiro semestre. O que acontece? O poder público ou setor público tem as suas particularidades, então a contabilidade faz uma adaptação a essa realidade. Assim como você não faz a contabilidade como um todo, né, obviamente, os procedimentos são semelhantes, mas o jeito de tratar uma micro e pequena empresa é diferente de você tratar uma empresa que é tributada pelo lucro real, por exemplo. Eu usei essa mesma dinâmica. E aí, usar a contabilidade para o setor público vai ser também uma característica um pouco mais peculiar, um pouco diferenciada. Tá? Então, é
comum que a gente tenha muitas dúvidas, não se preocupem em relação a isso, que de início pareça altamente complexo, mas eu garanto para vocês, o que eu queria que vocês pensassem de início nessa nossa aula de hoje é que, assim, se alguém conseguiu, alguém no mundo, pode ser em qualquer lugar do mundo, conseguiu entender esse assunto, vocês também conseguem, tá? Então, quem já tem habilitação aí sabe como é antes de tirar a habilitação. A gente fica com muito medo, a gente acha que não consegue, a gente tem dúvidas, a gente às vezes até tem uma autoconfiança excessiva. Tudo isso precisa ser equilibrado. Outro exemplo é passar no vestibular. Então, se alguém no mundo conseguiu, eu garanto que vocês conseguem. Basta que vocês se dediquem, se esforcem e se concentrem para adquirir aquele objetivo. Tá? Então, não se esqueçam jamais disso. E aí pode parecer difícil no início, mas com o tempo aquilo vai sendo montado, digamos assim, o quebra-cabeça vai ficando mais claro. Beleza? Bem, professor, você falando aí, eu lembrei um pouco agora da matéria. A professora passou um trabalho para a gente analisar o plano anual das prefeituras da região e como que é feito o projeto. Isso. Desde a mensagem de lei até a elaboração de orçamento, esse tipo de coisa, né? Para ver o que foi mandado, o que foi aprovado, como que seria o orçamento daquela prefeitura. Bacana. Ainda mais teve lei extra-orçamentária referente ao Covid, né? Compra de seringa, de medicamentos extras. Exatamente. E é bacana a gente estudar esse tema agora porque tem muita coisa acontecendo e é, de certa maneira, adaptado, né? A legislação ela não previa exatamente uma pandemia de coronavírus, ela prevê algumas circunstâncias adversas, mas talvez não tão complexas quanto essa. Né? Chegou a criar dilemas aí que nem os próprios governantes mais experientes sabiam o que fazer. Né? Então, para nós que estamos iniciando a carreira, digamos assim, é um momento bom, porque, de certa maneira, é daqui, dessas cabeças, do que vocês entendem dessa vivência e dessa experiência, que vai surgir uma futura referência para quem vai estudar esse assunto depois. Né? Então, todo o trabalho que vocês se dedicam a fazer nesse momento vai ajudar as pessoas futuras a resolver dilemas como esse, assim como a gente usa uma coisa que foi inventada há 10 mil anos atrás, né? Então, a premissa é a mesma, a diferença é que vocês estão sendo protagonistas desse processo. Eu vou iniciar, então, para a gente não se delongar muito, que eu imagino que vocês já tiveram aula hoje, devem estar um pouquinho cansados. Quem não teve, se organiza nos horários aí, porque provavelmente tinha aula hoje, né? Teve ou não teve? Alguém sabe me dizer? Aproveitando. Antes de eu começar. Eu tive, professor. Eu não tive. Também não. Mas é assim, não teve porque vocês... Chocou o horário, professor, porque chocou o horário mesmo. Mas não tem como chocar o horário. Não, é porque eu não completei todo o quinto semestre, né? Ah, tá. As matérias estão chocando, entendeu? Não, mas Eu é porque só. o Cigar, ele não cortou isso na hora de fazer a matrícula? Não, justamente. Eu não tenho aula na segunda, na terça, no primeiro horário devido a isso, né? Porque aí a segunda aula da semana estava chocando com outra disciplina que eu estou fazendo agora. Ah, entendi. Por causa de outro dia, hoje ficou vago. Entendi. Isso. Entendi. Acontece muito comigo na faculdade que eu estou fazendo também. Vou ter que fazer 4 disciplinas só esse semestre por causa disso. Vai se adaptando, mas fica firme, continua, que vai valer a pena. Vocês têm que pensar Não, assim. professor, preciso terminar logo esse trem. Vamos lá, então. Vamos começar a aula de hoje. Ó, só para avisar, são 13 slides. O último são questões de fixação. Eu tenho uma capa e uma contracapa, então dá 10 slides. Eu vou ser bem breve, tá? Parece que tem muito conteúdo, mas é rapidinho. Eu não vou ficar só lendo, não. Eu vou ir passando. Esse material de apoio já está disponível para vocês. Vocês podem consultar depois e rever a aula quantas vezes for necessário. Bacana? Dúvidas? Abram o microfone, me chamem. Eu não consigo ver o chat. Eu escuto um barulhinho, mas demora um pouquinho para eu ir lá olhar. Então, é preferível que vocês abram o microfone e falem, professor, eu vou parar de falar e vocês me interrompem, fazem a pergunta, comentário, qualquer coisa, tá? A aula ao vivo, mais uma vez, é para vocês lembrarem de como é a sensação de estar na sala de aula. Então, é o momento de realmente ter essa troca. Não fica com medo, não fica com receio. Dá o exemplo, se for completamente fora, a gente volta.
Se for dentro do assunto, a gente aprofunda e assim vamos avançando. Por que eu chamo de introdução ou de revisão geral? Porque eu imaginei que vocês iam ter visto muito dessa teoria e é difícil lembrar muitos dos conceitos, porque realmente é muito conceito, é muito conteúdo teórico. Então, eu dividi a primeira unidade, como eu já expliquei no plano de ensino, chamada meramente sugestiva, de forma sugestiva, de contabilidade aplicada ao setor público, baseando-se na seguinte premissa: a gente precisa dominar os conceitos básicos de estrutura administrativa, que é o que a gente vai ver um pouco hoje. Fazendo essa revisão, a gente também vai entender um pouco mais sobre as normas brasileiras de contabilidade, o MCASP, que é o Manual de Contabilidade, os conceitos que ele aborda em relação a isso, né? A aplicação da contabilidade nesse setor, o conceito de patrimônio público, a gente vai dedicar uma aula só para isso, para ver os pormenores, a ideia da controladoria, PPA, LDO e LOA, além de ver receita, despesa pública, créditos adicionais, restos a pagar e tudo mais lá na frente. E no final, uma revisão. Então, a gente vai ter ainda uma revisão antes da avaliação que já está estabelecida dia 1º de junho, para quem não olhou lá na aula do plano de ensino. A aula de hoje vai fazer uma abordagem desses principais tópicos, que é o que eu quero que vocês olhem. Para avaliar o seguinte: falou ali de norma brasileira de contabilidade, não li nenhuma até hoje. Nunca vi o que é uma norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, né, ou técnica do setor público. Começa a procurar, começa a se envolver com o assunto. Senão, vai ser aquele negócio de tenta decorar para tentar passar numa prova. Tá? E isso não vai funcionar. Vocês vão passar aí mais um semestre, na verdade, perdendo a oportunidade de adquirir esse conhecimento. E daí depois forma, abriu uma vaga ou abriu uma oportunidade de vaga de concurso. Aí a hora que vai ver, tem que começar a estudar tudo do zero. Né? E já está longe da faculdade, está longe dos assuntos acadêmicos, voltar a estudar já é uma outra realidade, então não perde tempo. Começa por aqui, se não for profundo o suficiente, continue estudando por conta própria, porque eu garanto que vai valer a pena. Né? Então, às vezes a gente tem aí concurso de controladoria, para controle interno, melhor dizendo, onde a vaga é tanto para quem tem direito, contábeis, às vezes economia, até administração. Pessoal, para começar ganhando numa prefeitura R$6.000, R$7.000, R$8.000. Quem é que não quer isso? Né? A gente só não quer ter que sentar, estudar e entender todo aquele conhecimento para poder passar na prova. Então faz agora, tenta aprofundar o máximo que você conseguir e vai valer a pena. Primeiro tópico, administração pública. É o conjunto de pessoas e infraestrutura que oferece serviços, produtos, através do quê? Né? Do uso de recursos coletivos, a gente popularmente chama isso de tributos, ou de impostos, ainda mais popularmente, para criar o quê? O bem-estar coletivo. Então, eu quero que vocês se lembrem disso. E a administração pública, ela tem essencialmente 2 níveis, né? A direta e a indireta. A direta é o quê? É o conjunto de 3 poderes. Quem são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Aí a gente pode incluir também na administração direta o Ministério Público, Defensoria Pública e etc, tá? Mas eu quero que vocês se lembrem desses 3 principalmente. Além da administração direta, a gente tem quem? A indireta, que são autarquias, fundações, sociedades de economia mista e uma série de outras que a gente futuramente vai aprofundar também para ver as particularidades de cada uma. Bacana? Então, em resumo, se eu pergunto para vocês o que é o poder público, o que é o setor público, eu estou me referindo à administração pública, que nada mais é do que esse conjunto de pessoas e de uma estrutura, por isso a necessidade de contabilidade, né? A contabilidade vai fazer o controle justamente do quê? Do patrimônio desse setor, do patrimônio público pertencente a todos. Bacana? Então, a contabilidade, quando aplicada ao setor público, quer dizer nada mais, nada menos do que isto. E só para lembrar, se vocês estudarem por um material antigo, vocês vão encontrar os termos de contabilidade governamental. Se vocês estudarem por um pouco mais recente, vai ser contabilidade pública. Se vocês estudarem por algo que venha depois de 2017, 16, mais ou menos para cá, a gente vai encontrar muitas vezes esse termo, CASP, contabilidade aplicada ao setor público. Tudo a mesma coisa. Para dizer o quê? É um ramo da contabilidade que faz uso, então, das informações contábeis aplicadas à administração desse patrimônio público. O controle, o gerenciamento, a prestação de contas, dentro de todas as particularidades que esse setor vai ter. Beleza? NBCASP ou NBC, TSP, são as normas do Conselho Federal.
aquelas que foram agrupadas, de certa maneira, baseadas no processo de convergência com as normas internacionais. Eu me lembro muito bem que a gente discutiu isso em disciplinas anteriores, e eu acho que vocês viram isso em todas as disciplinas praticamente. Haviam normas internacionais de contabilidade e todas as nações se uniram para justamente convergir, ou seja, todo mundo falar a mesma língua. No setor público aconteceu a mesma coisa. Então, hoje a gente tem as normas brasileiras técnicas dedicadas ao setor público. E se alguém falar normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, é sinônimo, são as mesmas coisas. Se alguém falar CPC, também é a mesma coisa, o princípio ou a origem vai ser a mesma coisa. Bacana? MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é, de certa maneira, o livro base que nós temos hoje, porque ele é editado e criado pelo próprio governo, né, pela Secretaria Nacional, a Secretaria Nacional de Fazenda. Então, o Tesouro Nacional, por assim dizer, ele faz a edição do MCASP, tem feito, acho que desde 2018, mantido a mesma edição, mas com algumas revisões. Antes de 2018, cada ano tinha uma versão que vinha adicionando algumas coisinhas até eles chegarem no padrão que está hoje. Tem alguns detalhes lá que tem desde 2019 para cá, mas muda muito pouca coisa. Então, se estudar aquilo ali, vocês vão estar estudando a fonte da contabilidade pública hoje, além da legislação propriamente dita. E ele traz as coisas agrupadas de uma maneira que fica um pouco mais simplificada. O problema, talvez, do MCASP seja a tecnicidade, se é que eu posso usar esse termo, mas o excesso de termos técnicos lá dentro. Então, às vezes, sem uma boa base da teoria contábil, fica difícil entender o que está escrito lá. Mas é isso que eu prometo fazer para vocês. Se tiver algum termo lá que a gente não conheça, que fica confuso, a gente vai encontrar uma forma de esclarecer isso, né? De trazer para uma realidade mais próxima do que a gente conhece. PCASP, para fechar essa parte, é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, vocês devem ter visto pelo menos um pouco de cada um desses itens ou ouvido falar. Aí, continuando, a gente tem a ideia do orçamento público, que desde 64, com a lei 4.320, o orçamento passa a ter um papel muito mais importante, né, na sociedade brasileira. Depois a Constituição ratifica esse processo, ou seja, intensifica essa ideia. E aí, em 2000, a gente tem a responsabilidade fiscal, abrangendo ali uma tentativa de construir uma maior transparência para o uso de recursos públicos. Então, essas duas leis, elas são grandes bases também de estudo dessa disciplina. Então, mais uma vez, algumas coisas da lei a gente vai ter que decorar. Pelo menos, assim, um pouco da terminologia, porque também não dá para trabalhar sem saber o que significa empenho, por exemplo. Então, não vai dar para entender o que a lei está tentando dizer se a gente não tiver alguns conceitos meio que estabelecidos de maneira firme no nosso conhecimento. Continuando, controladoria e entidades públicas representa o quê? A ideia do aprimoramento das regras dos setores, né, ou de normas desses setores para fiscalização, que pode acontecer de forma interna. Por exemplo, a gente tem na prefeitura um departamento, ou uma secretaria, ou uma área dedicada ao controle interno, né, a controladoria daquele processo. Inclusive, é uma disciplina que vocês vão ter também mais para frente, né, para aprofundar como funciona a controladoria de uma maneira mais prática com outro professor. E existe ainda o controle externo, feito prioritariamente pelos representantes do Legislativo, né, que aprovam as contas públicas, como o colega citou, o Executivo manda lá um projeto de lei de orçamento. Esse aqui é o orçamento de 2022, é assim que a gente vai gastar o dinheiro, é assim que a gente vai arrecadar o dinheiro. E aí o Legislativo vai avaliar se aquilo está realmente de acordo com a realidade, se deve ou não ser aprovado. Depois da execução desse orçamento, virá o Tribunal de Contas, seja ele estadual ou federal, né, dependendo da esfera que a gente está discutindo, que vai avaliar se realmente tudo aquilo que foi prometido foi cumprido, se tudo aquilo que estava previsto aconteceu de maneira prática. Bacana? Então, a fiscalização e a controladoria são partes essenciais do que a gente fala hoje de contabilidade pública. Não tem como executar um trabalho sem ser fiscalizado. E essa prestação de contas é uma coisa benéfica para todos, para nós como cidadãos, inclusive. PPA, LDO e LOA são os planos pelos quais a administração pública coloca, de fato, no papel o que ela pretende executar ao longo daqueles períodos. PPA, 4 anos, a gente chama de prazo médio, né, de média duração, porque não é nem longo seria aí por volta de 10 anos, que é como eles costumam fazer os planos diretores, que já é outra conversa.
Mas aqui o PPA, ele tem essa base. Como vocês sabem, a gestão pública, ela dura 4 anos. Então, por exemplo, eu vou assumir a Prefeitura de Tangará da Serra ano que vem. Eu já preciso começar o ano com esse PPA aprovado, né? Eu preciso começar o ano sabendo que vai ser executado. E ali se coloca muita coisa. Não só informação contábil, mas muito do que se pretende executar. Quais são as metas, quais são as diretrizes que eu vou usar para poder fazer esse processo acontecer. Dentro disso ainda a gente tem a LDO, tem a referência de 1 ano, e a LOA, que também tem referência de 1 ano. Cada uma delas com as suas particularidades. LDO, regras do jogo, como eu pretendo executar aquele trabalho, e LOA, como eu pretendo arrecadar aqueles recursos para executar aquele trabalho que eu prometi. Em resumo, né, obviamente a gente vai ter uma aula dedicada para esses 3, para ver a dinâmica do ciclo orçamentário como um todo e relembrar esses conceitos. Beleza? Estou falando muito rápido, estou avançando demais. Está tranquilo até aqui? Já viram tudo sobre isso? Já estão dominando o assunto? Tá tranquilo, professor. Perfeito. Se tiver alguém aí, só me interromper, tá? Qualquer dúvida que surgir. Continuando aqui, ciclo orçamentário, a ideia de receita e despesa pública é para a gente entender o quê? O ciclo orçamentário é a organização e o processo de execução, né? Então, de nada adianta fazer um orçamento e não cumprir esse orçamento. Então, avalia-se as duas coisas. O que é que eu estou prometendo, né? Vou arrecadar 1 milhão de recursos públicos, na forma de tributos, só de IPTU na cidade de Tangará da Serra, mas tem imóvel para tudo isso? Precisa ser verdadeiro, tá? É diferente a gente imaginar as coisas do que planejar. Quando a gente faz o planejamento, principalmente para o setor público, a gente precisa levar em consideração esses fatores, e eles precisam ser verdadeiros e justificáveis. A gente vai ver como funciona isso também. E a ideia de receita e despesa pública, incluindo aqui também créditos adicionais e restos a pagar, a gente vai entender as classificações. Qual que é o processo, a dificuldade maior, eu diria assim, de estudar esses assuntos? É que, por exemplo, se você pega o MCASP, ele vai trazer uma classificação para a ideia de receita. O que é receita do ponto de vista do setor público? Aí ele vai dar lá as classificações. Se você pega um livro de contabilidade pública, um livro de administração financeira orçamentária, um livro de direito tributário, um livro de qualquer outra coisa que trate desse tema, cada autor às vezes usa um nome. Aí você vai para a legislação, ela usa um nome diferente. Então, às vezes, a gente tem várias nomenclaturas para representar a mesma coisa. E, às vezes, também a gente tem nomenclaturas parecidas para representarem coisas diferentes. Então, a gente vai ter que entender qual que é a diferença entre receita corrente e receita de capital, porque senão não faz sentido na hora de fazer o lançamento. E receita corrente e capital pertencem a quem? Isso eu estou falando de balanço patrimonial, eu estou falando de balanço orçamentário, financeiro e etc., tá? Então, assim, a dinâmica disso é muito grande. A ramificação, a amplitude desse processo é grande. Aí a gente vai montando. Primeiro uma peça, depois outra peça, depois outra peça. Vai chegar um momento que vocês vão ver o quadro como um todo, e é essa a minha pretensão na disciplina, que vocês possam entender ao olhar um balanço, que vocês pelo menos consigam ler ele como vocês conseguem ler um balanço de uma empresa comercial. Então, hoje em dia, se alguém fala para vocês assim, dá uma olhada nesse balanço patrimonial aqui, você já consegue entender o conceito e a classificação de ativo e por que que um vem na frente do outro, por que que um vai em cima do outro, o que que representam o balancete, os razonetes daquela empresa, o livro diário dela. Então, esse entendimento ele só aconteceu com o tempo e com o estudo, né? Mesmo quem não está na área, se eu apresentar um balanço para vocês, vocês vão reconhecer alguns elementos, talvez não tudo. É isso que a gente vai fazer nessa disciplina. E quanto mais a gente conseguir avançar, mais fácil vai ficar, beleza? E aí, o conceito de crédito adicional e resto a pagar, não vou abordar aqui agora, porque a gente vai dedicar uma aula para eles também. Mas, em resumo, para avançar, a gente tem ainda princípios orçamentários. Então, isso tudo aqui, vocês já deveriam saber, né, devem saber, perdão, em relação à disciplina número 1. Já deveriam ter dominado essa doutrina ou essa teoria. Eu sei que, às vezes, viu, fez a prova, passou, mas não está lá, o conhecimento ele ficou parado, parece que esqueceu. Conforme a gente for voltando, vocês vão relembrando. Então, a gente tem 9 pelo MCASP, 10 ou às vezes até 12, 15, eu já cheguei a ver, 15 não, acho que dava uns 14 talvez, mas 12 pelo menos tinha de princípios orçamentários. Então varia muito também, dependendo do autor, dependendo da linha que você segue, mas todos eles pelo menos têm a mesma explicação, né? E princípios orçamentários seriam os pilares ou as bases que nós temos justamente para o processo orçamentário acontecer.
né? O que é o planejamento do orçamento e quais são as regrinhas básicas pelas quais eu devo executar isso. Não é de qualquer jeito, eu não posso simplesmente chegar e falar, eu acho que vai ter 1 milhão em recursos de IPTU. Não, eu preciso respeitar algumas regras básicas ali, e a maior parte dessas regras parte, então, dessas premissas que são os princípios orçamentários. Eu deixei os 9 aqui, não vou falar sobre eles, mas a gente vai também ter uma aula para aprofundar cada um deles e ver os exemplos e ver como isso funciona na dinâmica prática do processo. E aí, avançando, isso aqui eu extraí diretamente do MCASP, só para relembrar, tá? A gente vai ter 3 grandes áreas, 3 grandes enfoques, como o livro fala, o manual, mas a gente pode chamar também de subsistemas, porque por vezes a gente só encontra com essa terminologia, que seriam as 3 bases da contabilidade pública aplicada ao setor, da contabilidade aplicada ao setor público, perdão. O orçamentário, o patrimonial e o de controle ou fiscal, também dá para chamar. Esse subsistema é um olhar e uma área dedicada apenas a isso, apenas a parte de orçamento, tá? Então a gente vai ter ali registros de natureza orçamentária, para elaboração depois de relatório resumido de execução orçamentária e balanços orçamentário e financeiro, né, que vão representar esses instrumentos para refletir essa parte da administração pública. A gente vai avançar, então, e vai ter sistema patrimonial, né, um conjunto de lançamentos e dedicado a esse registro e evidenciação da composição patrimonial, né, desde que seja do ente público. Então, nesse sentido, aqui é muito semelhante à parte contábil comercial, mas com os detalhes do setor público, porque uma empresa pretende ali estabelecer-se no mercado, ter lucro, né, e uma série de outros objetivos, né, dominar parte do mercado, etc. O poder público não. Tudo que ele recebe, tudo que ele tem de patrimônio deve estar a serviço da coletividade. E isso implica em algumas regras também na hora de fazer as classificações. Mas depois que a gente aprendeu a regra, o que é o ativo na visão do poder público, o que é o passivo, o que é esse conjunto que a gente chama de patrimônio bruto ou líquido, fica fácil de fazer o lançamento também. Aí a gente tem balanço patrimonial, DVP, né, demonstração das variações patrimoniais, para mostrar isso, assim como a gente faz um balanço patrimonial, para falar o que aconteceu no diário, no razonete e no balancete. Né? O balanço é o fechamento desse processo. E aí a gente tem o último sistema, ou subsistema, que seria o de controle. Tem aqui dentro a parte fiscal e de custos, muitas vezes também chamado, que nada mais é para estabelecer, então, os limites indicados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para aquela aquisição verdadeira da transparência, né? De nada adiantaria eu ter uma lei que fala assim, olha, você tem limites a serem respeitados ao gerenciar o recurso público. Você não pode usar isso de qualquer jeito, você tem que respeitar essas regras. E se eu tiver isso, mas aí não tiver o processo de controle disso? Quem é que vai dizer se aquele gestor municipal, estadual ou federal está realmente respeitando o que a lei diz? É esse processo, o subsistema fiscal ou de controle também. E dele vai sair, então, relatório de gestão fiscal, RGF, e o também relatório resumido de execução orçamentária, que vai extrair informações desses 2 âmbitos, né? Então, em resumo, assim, só para tentar contextualizar, é como se a gente tivesse conjunto, antes de eu passar aqui, é como se a gente tivesse 3 grandes áreas. Então, por vezes, eu vou ter uma situação que vai acontecer na contabilidade pública, e o que acontece numa empresa? Eu vou lá, eu faço a aquisição de um veículo. Esse veículo ele vai ser adquirido na forma de imobilizado, porque não é estoque, eu não vendo veículos, e ele vai ser transformado em imobilizado para o CNPJ da empresa. Então, quando eu vou fazer o lançamento contábil disso, eu faço o quê? Um débito e crédito, vou calcular e lançar a depreciação, respectivamente, né, e tudo mais. Mas eu vou fazer um lançamento. Na contabilidade pública, é como se esse processo passasse pela parte orçamentária, que tem débito e crédito, pela parte patrimonial, que tem débito e crédito, e, algumas vezes também, pela parte de controle, que tem débito e crédito. Então, é como se eu fizesse 3 lançamentos. Quer dizer que toda vez vai ter que fazer 3 débito e crédito para uma coisa só? Não necessariamente. Às vezes precisa, inclusive, fazer mais de um lançamento. Então, nesse caso aqui que eu usei de exemplo, é só para contextualizar. Por isso que é dividido, porque daí um lançamento vai ser para a área orçamentária, um lançamento vai ser para o patrimonial, um lançamento vai ser para o controle. Quer dizer que o profissional que senta lá atrás do computador, ele fica fazendo 3 lançamentos? Não, são subsistemas e, como vocês já estão entendendo, sistemas contábeis interagem, né?
Então, quer dizer que feito o lançamento em uma das áreas, tecnicamente, ele deveria ser aproveitado pelas outras, tá? Mas para nós que não vamos ter aí o sistema de escrituração pública disponível, se a gente for fazer exercícios, a gente vai precisar entender essa dinâmica no passo a passo. Então, por vezes, vai ser necessário fazer um pouco a mais, talvez, do que vocês estão acostumados. Beleza? Dúvidas até aqui? Posso continuar? Deixa eu ver como é que eu estou de hora. 21h40. Tá, dá tempo. Tranquilo, professor. Finalizando já, tá? Então, a outra questão fundamental que eu preciso lembrar vocês é regime de caixa ou de competência. Aí eu trouxe aqui o artigo da lei, pequenininho, tá? Sempre vou tentar fazer isso. Mas o artigo da lei diz o quê? Pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas, isso é caixa, e as despesas nele legalmente empenhadas, isso é competência. Isso significa o quê? Que dentro do setor público, diante do aspecto que a gente chama do enfoque ou do subsistema orçamentário, eu vou fazer o uso de um regime misto. Eu vou usar ao mesmo tempo a ideia de caixa e de competência. Eu acho que aqui todo mundo já sabe a diferença, né? Se tiver alguém que não sabe, me avisa, tá? Eu explico com mais detalhes. Mas, em resumo, quando eu for falar daí do aspecto patrimonial ou da administração patrimonial ali propriamente dita, eu vou utilizar apenas o regime de competência. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico sobre os atos e fatos que acontecem dentro dessa contabilidade. Tá? E atos e fatos nada mais são do que aquelas variações que a gente tem na composição patrimonial. É a decisão que o gestor toma, que é um ato que vira um fato, como a gente classifica contabilmente, para transformar, então, o patrimônio. Aumenta, diminui, modifica, etc. Tá? Permuta, lembram de tudo isso, né? Isso aí vocês devem ter estudado no segundo semestre, provavelmente. Mas vem dessa base, dessa ideia. Então, se eu estou fazendo sobre o aspecto orçamentário, eu tenho que seguir uma regra. Se eu estou fazendo sobre o patrimonial, eu tenho que seguir outra. Parece confuso? É porque é. Para quem não faz isso todos os dias, é a mesma coisa de eu inventar amanhã escalar uma montanha, né? Eu vou olhar para aquela montanha e não vou saber por onde começar. Mas, provavelmente, se eu perguntar para alguém que trabalha ou faz isso há 20 anos, ela vai falar, começa. Você tem que começar por algum lugar. E vocês já deram o primeiro passo com a disciplina número 1. A gente está aqui para continuar avançando e ver que não é tão complicado assim, desde que a gente faça com dedicação e realmente faça ali porque quer, né? Esteja presente e tudo mais, beleza? E aí, para finalizar, demonstrações contábeis, né, baseado aí na lei, na 4.320, que vai ser uma das grandes fontes que a gente vai usar, na NBC TSP 11, que é a apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, lei complementar, né, número 101, do ano de 2000. Elas vão dizer o quê? Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP, que para nós seria mais ou menos uma DRE, né, ou uma DR, demonstração de resultado, não sei como que vocês estão chamando nos dias de hoje, DFC, DMPL, balancetes, notas explicativas, são as demonstrações contábeis obrigatórias do setor público. Tá? Então, em tese, a gente tem que dominar todas elas. E aí, se alguém às vezes pensa assim, putz, mas eu ainda não entendi uma DFC, eu ainda tenho dificuldade de entender ela, vai ter que reforçar esse conhecimento primeiro para daí aplicar ele ao setor público, porque senão vai ficar um pouco mais confuso. Tá? Eu ainda estou com dificuldades para dominar um balanço patrimonial, então vamos reparar o que está acontecendo, porque o balanço patrimonial do poder público usa nomenclaturas diferentes, usa nomes diferentes, e às vezes pode confundir uma coisa com a outra. Mas em resumo é isso. E ainda tem os relatórios, que a gente não chama de demonstrações contábeis, mas eles são relatórios para apurar se realmente aquilo que está sendo feito, né, está dentro do que foi programado, o processo de responsabilidade fiscal. Né? O gestor ele tem limites e esses limites precisam ser respeitados e mais do que isso, há de haver uma prestação de contas de que aqueles limites foram respeitados. Né? Então, basicamente no Brasil, a gente não é obrigado a nada desde que não seja previsto em lei. E acontece que para gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais, existem limites estabelecidos em lei. Limites sobre como gastar dinheiro com folha de pagamento, limites em relação ao final de mandato, e etc, etc, etc. Tá? Então, a gente vai aprender cada um deles, ou revisar, se vocês já viram, para a gente poder entender melhor esse processo. Para eu finalizar aqui, o último slide são algumas perguntinhas que eu pretendo fazer para vocês agora, para dar a palavra para vocês um pouquinho, para a gente finalizar, e também deixei lá como exercício, atividade não avaliativa, tá? São questões de fixação.
A primeira é, qual conceito, na opinião de vocês, melhor define essa contabilidade pública? Então, eu quero que vocês façam o quê? Deem uma olhada naquilo que vocês já sabem de memória, né? Pode ser um conceito pronto, ou aquilo que você entendeu, e construa, então, dentro das respostas. Para mim, é uma mistura do que o fulano fala com o que o Beltrano fala, porque esse aqui aborda uma parte, esse aborda outra, então, para mim, fica melhor assim. Perfeito. Faz esse conceito para você. Tá? Então, qual é o conceito que melhor define a contabilidade pública? Se você procura na internet ou num livro, vocês vão achar facilmente, né? Qual é o campo de aplicação, qual é a definição de contabilidade pública. Tudo isso a gente vê, mas eu quero que vocês construam algo que vocês consigam de fato lembrar, que vocês consigam de fato associar com o aprendizado. E a segunda pergunta é, quais são as perspectivas de vocês em relação a essa disciplina, tá? Então, eu deixo essas duas aí para que vocês possam escrever depois, mas agora eu realmente gostaria de abrir a palavra para finalizar, já que me ultrapassei um pouquinho em virtude do começo, mas para a gente poder finalizar aí até umas 22 horas, eu acho que é tempo suficiente da aula de hoje. Então, com a palavra, vocês. Quem quiser responder só a segunda, quem quiser responder só a primeira, podem ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Vou falar só do que eu acho da contabilidade pública. Eu vejo ela como uma gestão que funciona sozinha, por assim dizer, porque tipo, são várias engrenagenzinhas, pessoas trabalhando, fazendo a sua parte, às vezes de boa fé, às vezes nem tanto, né? Mas que dentro disso tudo a gente como cidadão, deveria estar de olho, participando e vendo, e assim que possível, manifestar a sua vontade de maneira que corrija algum problema. Porque não deixa de ser o nosso dinheiro, nossa administração, nossa vida. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Aproveita e já me fala como é que está a sua expectativa em relação à disciplina. Minha expectativa é que, da mesma maneira que a primeira contabilidade pública 1 me explicou um pouquinho desse conceito, agora de fato eu entendo como é que eles funcionam. Porque, assim, eu sei que eu não vou sair profissional dessa matéria nesse quesito que está apresentando, mas ao menos eu gostaria de entender bem. E se alguém me perguntar, eu conseguir sanar essa dúvida dessa pessoa. Muito bom. Perfeita a resposta, Alisson. Eu acho que é muito interessante pensar dessa maneira, porque a gente cresce com uma visão, né? E quando entra para a faculdade também meio que começa a ver que dava para ser melhor. Mas aí, como não entende o jogo em si, a gente não quer jogar. A gente não quer entrar no jogo porque tem medo de perder, né? Então, você não entra numa discussão para falar de recurso público enquanto você não entende exatamente para poder dar uma opinião. E ter essa segurança, igual você falou, é um fundamento, eu podia dizer, da nossa profissão, porque, por vezes, eu já vi profissionais até gabaritados falarem bobagem em discussões informais, assim, né, de aprendizado mesmo, roda de amigo, porque faltava informação, de fazer um julgamento precipitado de uma política pública, de algo nesse sentido, por mera opinião e convicção pessoal. Exatamente, eu sinto uma vergonha quando eu vejo isso. Quando eu não sei, eu simplesmente me calo e escuto quem está falando. Eu não sou ninguém para opinar, pelo menos eu escuto quem está sendo ignorante, né? Perfeito. E também é isso aí, não dá para ficar achando que vai cair do céu, né? Então, igual você está fazendo, veio aqui na aula, está correndo atrás, vai participar da disciplina. Bacana, é isso aí. Eu gosto dessa linha de pensamento. Lu, é porque você não viu atrás do computador aqui tem uma garrafa de café, tá? É uma desse tamanho aqui. Que eu tava tomando até agora. Tô tomando tereré porque a minha voz tá indo embora. Não sei se apareceu aí para vocês. Apareceu. Não, é normal, isso tá presente na vida dos trabalhadores, cafezinho tem que estar em dia. Quem mais tá aí ainda? Quem tá só pela presença, falam eu. Aí, ó, maravilha. 10 horas da noite, jantando amanhã, 6 horas da manhã, antes do sol nascer, você tá ligando pro sol para acordar ele, né? Não muda, né? Não podia mudar. Não quero que mude, não. Coisas boas, não... Café é um negócio que me anima. Pois é, aí a vantagem de estudar presencial, né? Aí a vantagem, esse era o momento que eu ia falar assim, ó, próxima aula, compromisso de vocês. Aí, ó, é verdade, eu falei certo. Só que, na verdade, quem que liga para acordar o sol é o Hector, né?
Ele liga pro sol, acorda todo mundo, daí 4h20 da manhã. Rapaz, é puxado, hein? Eu imagino. Parabéns, tá? Eu sei que não é... Parece fácil, mas não é. Só que, assim, estamos firmes, né? Passamos por um monte de coisa ano passado, estamos passando por um monte de coisa esse ano e fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, só não desiste. Não teve, Carolina, não tem, tá? Pode ficar tranquila que essa cobrança aí eu vou fazer mediante as participações, né? E eu vendo aqui mais ou menos, tá? Sempre vou ter as gravações para poder confirmar quem veio e tudo mais. Mas eu vou entender também se algum dia vocês não quiserem participar ou não puderem participar, que são coisas diferentes, eu vou compreender perfeitamente. Nessa disciplina comigo, quem já me conhece sabe que eu sou tranquilo, tá? Só não deixa de assistir, tipo, hoje estou muito cansado, vai ter aula do professor Roberto 10 horas da noite. Não vai dar, não vou dar conta. Beleza, só que aí amanhã recupera o que você não fez hoje, né? Só não fica assim, vou domingo, 8 horas da noite, vou assistir as aulas da semana. Aí você não vai ter aproveitamento. E daí já teve exercício, já teve tarefa e tudo mais, tá? Então já vai mantendo o ritmo. Rapaz, tá uma coisa que eu preciso, hein? Ontem foi 3 horas da manhã, eu dormi terminando a aula e hoje acordei cedo. Já tô nos finalmente já me despedindo. Mais alguém? Voltando ao tópico das questões que eu apresentei, hein? Uma 4h20 foi você que falou, foi 4h21. Você que tentou falar aí para fugir da temática. Continuando, meninas ou meninos que também não falaram ainda, estão ouvindo, estão acompanhando? Professor, Oi? a contabilidade pública para mim é a chance de todos nós, né, de toda a comunidade, digamos assim, de acompanhar onde está sendo gasto os nossos dinheiro, né, através dos impostos, né, se está sendo bem gasto. E contabilidade pública, né, ela é interessante que muitos, né, não atenta a isso. Antes de eu fazer a Pública 1, eu não tinha, assim, eu sabia que tinha contabilidade pública só pelo nome, né? Eu não tinha noção de como ela é, né? Como é uma LOA. Eu não tinha noção, assim, que tipo, assim, o prefeito tinha que ter fazer aquele plano, né? De 4 anos, ele já tinha na sua eleição, ele já tem que estar com ele pronto, né? Ele divulgar para ganhar seus eleitores. Eu não tinha essa noção. Eu aprendi na sobre isso, como é a LOA, todas essas coisas eu aprendi na Então, eu não tinha noção de nada dessas coisas, assim. Se eu sabia a contabilidade pública, você imagina só que é tipo no escritório mesmo, e não é, né? É uma coisa, assim, que você pode acompanhar e aprender muito. E qualquer ser humano que entende, né, ele pode entrar no site da prefeitura e procurar lá, ele vai ver que tem as licitações, vai ver quem está participando. Então, é uma contabilidade que ela ensina você ver, né? Ensina você no dia a dia o que está acontecendo, né? Na prefeitura, em tudo. Como que o seu dinheiro está sendo gasto, né? Isso, ensina o cidadão, né, digamos, o contribuinte, né, ensina ele, ver onde está. Então, para mim, tá sendo de grande valia, né, esse aprendizado. Que bom, fico feliz. Espero que a gente consiga manter esse ritmo e você possa construir ainda mais conhecimento, viu? Obrigado, perfeito. E, mais alguém? Só complementando o que a Chilene está falando, é bem isso mesmo na contabilidade de pública 1, a professora pegou e ensinou passo a passo de como ir lá na prefeitura, no nosso site, pegar o plano anual, o plano plurianual. E a única coisa que ela falou aí que eu acho que é um pouco contraditório é essa parte que onde ensina, porque ensina até certo ponto, porque a linguagem lá é um negócio bem complexo, não é um negócio de fácil compreensão. Então, até certo ponto, a pessoa tem que ter um certo conhecimento para conseguir compreender aquilo lá. Então, não é um acesso para todos, né?
é que nem a nossa Constituição, não é um acesso para todos, a linguagem dela é bem complexa. Assim, eu já tive, inclusive, discussões com colegas do curso de Direito em relação a isso. Porque a lei, ela propõe coisas muito bonitas, né, e tudo mais, mas essa dificuldade de acesso, tanto é que, assim, vocês devem ter tido essa concepção. Uma vez que a gente aprende um pouquinho sobre aquele assunto, a gente meio que chega à conclusão de que todo mundo deveria saber disso. Então, por exemplo, quem faz o curso de medicina, vira médico e tudo mais, né, vamos colocar genérico, ele chega à conclusão de que todo mundo deveria ter um pouco de conhecimento sobre medicina, para se cuidar, para cuidar da família, né, algo nesse sentido. Aí você faz contabilidade, você pensa a mesma coisa. Fala assim, putz, mas contabilidade está em todo lugar. Eu posso aplicar esses conceitos na minha vida pessoal, eu posso aplicar isso para administrar a minha empresa. Aí você vai e faz administração, você chega à conclusão também da mesma coisa. Você faz uma disciplina ou outra, aí você fala, nossa, isso aqui deveria ser amplamente divulgado. E há uma tentativa, eu acho que o que falta ainda no Brasil é a gente encontrar o jeito certo de fazer isso. Porque ao mesmo tempo que não dá para sair daqueles termos técnicos, não dá para colocar todo mundo naquele patamar técnico de uma vez só. Então eu acho que o que está acontecendo é uma tentativa de baixar um pouquinho esse nível da linguagem técnica, tá? Não de qualidade, mas de tecnicidade mesmo, para tentar, por exemplo, ter instrumentos de falar assim, tudo bem, aqui está o nosso balanço. Né? E aí o que, por exemplo, o governo faz? Ele apresenta uma audiência pública, regularmente. Então aí na audiência você tem a oportunidade de ir lá e questionar a pessoa que é responsável por aquele departamento. E ela vai fazer lá, a secretária ou alguns dos colaboradores de carreira, né, do setor, vai falar e talvez consiga falar de humano para humano, digamos assim, de cidadão para cidadão, fugindo um pouco dessa tecnicidade. Só que o problema é, imaginem vocês se todo mundo fizesse uma contabilidade própria, né? Se contabilidade fosse uma coisa que você não precisa seguir o princípio do débito e crédito, dessa metodologia da dualidade, e não houvesse a necessidade de, por exemplo, classificar um balanço patrimonial com aquelas regras. Tem que ter o ativo aqui, tem que ter o passivo ali, tem que ter o patrimônio líquido, o ativo se subdivide em tal categoria e tudo mais. Aí o meu balanço seria diferente do seu, e assim sucessivamente. Então essa já causaria mais confusão. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que chegar nesse nível de dominar a legislação e não ser dominada por ela, e, em contrapartida, ela precisa ser adaptada para os tempos modernos, de modo que, às vezes, a gente tem... Hoje mesmo, estava revisando os slides, eu trouxe o texto da lei, nesse slide do artigo 35, em relação aos regimes contábeis, né? E aí, aqui, nele, quando você puxa, por exemplo, esse texto da lei direto, ele tem um acentinho. Então, eu estava observando e falando assim, nossa, mas é uma legislação de 1964. Se fosse, sei lá, de 20 anos atrás, eu já acharia velho, sabe? Por ser uma lei e por reger o que é feito na organização pública hoje. Mas, infelizmente, é ultrapassado. E se é ultrapassado, a gente precisa achar um meio de renovar esse processo. Então, ao mesmo tempo, a gente está evoluindo, ganhando conhecimento, quem está lá está ajudando a gente a subir, né? Os professores já chegaram lá, os profissionais que fazem isso, que criaram muitas dessas técnicas, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar para falar assim, ó, igual vocês estavam comentando, todo mundo devia saber que é uma obrigação fiscalizar o poder público. Só que, para a gente chegar nesse nível de todo mundo, né, acho que é talvez uma utopia que precisa mirar, precisa, mas vamos pela realidade, vamos pela base, né? Exatamente, ó, a gente não aprendeu que a gente tem direitos, deveres, que essa educação, infelizmente, é dificultosa no Brasil ainda, né? Então, de modo geral, eu suspeito que, assim, as próximas gerações, principalmente pelo afeto à tecnologia, vão conseguir desvendar esses mistérios. Então, como é que você faz todo mundo entender que tem seus direitos? Então, como é que você transmite uma informação para o mundo todo ao mesmo tempo? Pensa em 1964, se dava para fazer isso. Pensa em 1988, quando promulgaram a Constituição. No máximo, uma transmissão ao vivo de uma emissora de rádio, que ainda assim passa pelo crivo de algumas pessoas. Hoje não. Você abre seu celular e assiste um vídeo de alguém que está lá na China. Então, o conhecimento está pelo mundo. Agora a gente vai passar por um processo, talvez, de organização desse conhecimento. E aí, o despertar, digamos assim, de
de entendimento das pessoas, talvez ocorra de maneira mais natural. Posso estar sendo muito positivista e fugindo um pouco do tópico, mas é para dizer o seguinte: parece um mistério? Parece algo de outro mundo? É porque é, mas só é desconhecido porque a gente não foi lá conhecer ainda. Então vocês estão no caminho certo, mais uma vez, de virem aqui, de se esforçarem e tudo mais, beleza? Então mantenham esse foco, continuem assim, revisem essa aula, assistam a aula anterior também, se preparem para a próxima aula que vai ser gravada, tá? Na sexta-feira, onde a gente vai abordar o tópico das normas brasileiras, né? Eu vou falar um pouquinho do site, do Conselho Federal, a estrutura pela qual as normas estão organizadas. Vocês podem ver que tem bastante coisa, cada um dos tópicos, né? Claro que a gente não vai começar falando de efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversões das demonstrações contábeis, mas a gente vai precisar começar conhecendo a estrutura conceitual para entender essa terminologia, para ir passo a passo avançando nesse conhecimento. Bacana? Então, eu queria agradecer as contribuições de vocês. Eu sei que eu peço para vocês falarem, aí eu me alongo, né? Mas vocês já me conhecem. Então, eu estou feliz de trabalhar com vocês de novo. A quem eu não conhecia, os participantes aí de outros campos, muitíssimo obrigado, né, pelo voto de confiança, e eu faço o mesmo por vocês, né, depositando aí a expectativa de que a gente consiga adquirir bastante conhecimento nessa troca, nesse processo de ensino-aprendizagem. Dúvidas gerais, frequentes e finais aí, comentários? Tá? Obrigadão por terem vindo. Se não ficou nenhuma dúvida, estão livres, tá? Valeu aí, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso. Graças. Boa noite a Galera, todos, bom é descanso. sexta. Alô, pra Boa vocês. noite.